Olá, meu nome é Tatiane Silvério e conforme prometido, eu vim falar hoje um pouquinho sobre a minha alimentação durante o período gestacional, durante minha gravidez, referente às minhas intolerâncias alimentares, a intolerância à frutose e à lactose, que eu já fiz um vídeo anterior falando sobre. Quando eu fiz o vídeo falando como eu descobri minhas intolerâncias, eu estava gestante e mencionei que viria aqui contar como é que estava lidando com isso durante o período da minha gravidez. Então, eu estava grávida, se eu não estou enganada, acho que com 6, 7 meses de gestação, quando eu fiz o relato ali como eu descobri minha intolerância. Lembrando que eu esperei acontecer todo o processo da descoberta da minha intolerância e como eu descobri, passei por todas as fases, para depois vir aqui contar para vocês. Aí, durante a minha gestação também, eu queria ter feito de imediato, assim que eu fiz aquele vídeo, eu queria já ter feito outro para contar como é que estava sendo a minha alimentação durante o período da gestação. Mas eu achei que talvez seria mais viável aguardar um pouco mais ali até o final da gestação para ver como que realmente eu ia lidar com isso. Bem, foi muito melhor do que eu imaginei, que eu imaginava que já viria aquele processo de gestação e que poderia juntar com a dificuldade ali, talvez, de enjoos, alguns desconforto mesmo que alguma gestante tem, que também juntar com esses desconfortos que eu tinha na minha alimentação. Porque, como eu mencionei, além da intolerância à frutose e a intolerância à lactose, eu também tenho dificuldade de digerir alguns alimentos hoje por não ter mais vesícula também. Então, eu fiz a retirada da vesícula alguns anos atrás. Sim, alguns anos, muitos anos atrás mesmo. Mas, enfim, durante a gestação, nos primeiros meses da gestação, foi muito tranquilo, porque tinha aquele desconforto ali. Depois eu vou até fazer um relato para falar sobre a minha gestação, como eu descobri, como que descobri a minha gestação, como que eu lidei nos 3 primeiros períodos, os 3 primeiros meses, depois... Enfim, eu vou fazer um relato sobre isso mais detalhadamente, mas agora eu vou falar só sobre a alimentação referente à intolerância. Pelo aquele fato de ter alguma dificuldade, um pouquinho de enjoo ali no início da gestação, eu não senti nenhum problema com relação à intolerância. Pode ter sido alteração hormonal? Pode ter sido. Tava até feliz da vida e pensei, nossa, me libertei das intolerâncias. Mas, pois bem, durante os 3 primeiros meses da gestação, eu também não conseguia me alimentar muito bem. Porque ao contrário de algumas mulheres grávidas, o que eu sentia durante os 3 primeiros meses de gestação era que como se todo alimento que eu ingerisse, ele tivesse um gosto amargo. Então, eu basicamente não comia muita coisa. Mas mesmo assim, eu não tive muito desconforto nenhum. A partir do segundo trimestre e terceiro trimestre da gestação, eu comecei a perceber que a parte de cima da minha barriga, próxima aqui do local onde fica o estômago, ela tinha assim uma distensão maior, um pouquinho mais inchada, mas não senti dor, enjoos, incômodo, cólica, nada referente a esses sintomas que a gente tem quando a gente ingere algum produto com frutose ou lactose. E sim, durante a minha gestação, eu consumi alguns produtos de intolerância à lactose. Eu amo queijo, tá? E eu não tenho o hábito de consumir leite. E aí é uma coisa que eu mesmo não tenho hábito, mas eu amo queijo. E durante a minha gestação também, outra coisa que eu queria muito e eu gostava muito de consumir era tudo que fosse gelado. Então fazia muito creme, sucos, e aí muito vitamina, muito cremes. Então basicamente no terceiro trimestre eu tomava um creme por dia. Não era nem, é desejo? Não, não era desejo, é porque eu queria algo muito gelado, e creme é bem gelado. Não sei nas outras regiões do país, mas eu moro no Goiás, então quem é do Goiás vai entender o que eu estou falando. O creme aqui é uma coisa extremamente gelada, como se fosse mais gelado do que o milkshake. Então eu tomava aquilo todos os dias, e isso contém leite condensado. Então, é algo que para quem tem intolerância à lactose e à frutose, tem sim o leite, tem o açúcar, faria muito mal. Eu não senti desconforto nenhum tomando isso todos os dias na gestação. Eu sei que não era saudável, tá? Mas é algo que conseguia me aliviar do calor, da agonia que eu tinha. E era algo que eu conseguia ingerir. E eu senti esse leve inchaço na região estomacal,
após ingerir esses alimentos, mas era algo que eu percebia olhando para o meu corpo e apalpando a minha barriga. Não era algo que eu sentia, ai, deu uma cólica, tá desconfortável, nada disso. Pois bem, passou-se o parto. Pós-parto, tá, há uma série de mitos, ou de, enfim, uns vai dizer que é verdade, outros que é mito, sobre alimentação pós-parto. Mesmo assim, eu optei por retirar alguns alimentos no pós-parto. Não só pelo bebê, não só pela cirurgia, mas por uma questão de saúde mesmo. Então, pós-parto, eu nunca mais ingeri leite. Eu nunca mais comi fritura, desde o pós-parto. Preciso deixar claro que não foi também, talvez, só porque, foi um sacrifício para mim, foi só por causa do parto, só por causa da amamentação do bebê. Não. Eu já não tenho o hábito, não faz parte da minha rotina, da minha casa, da minha alimentação, comer fritura, comer salgados. Não se faz parte da alimentação tomar leite. O café da manhã eu tomar uma xícara de leite, um copo de leite. No café da tarde a mesma coisa. Não tenho esse hábito. Não faz parte da minha rotina. Então, eu ingeria isso, comia isso esporadicamente. Mas no pós-parto, retirei completamente. Nada que era frito, nada que tinha gorduras, nada industrializados e não consumi leite. Isso foi meu pós-parto. Inclusive é algo que eu nem gosto muito de falar, porque eu não sei se tem a ver com a genética, se tem a ver com a minha alimentação pós-parto. O meu peso, ele voltou muito, muito, extremamente rápido pós-parto. Pode ter a ver com a genética, pode ter a ver talvez com a minha alimentação pós-parto. Perdi mais peso do que... Mas eu não gosto muito de mencionar sobre isso, porque isso talvez, ao invés de eu ajudar alguém, ajudar alguma mulher que está passando pelo pós-parto, eu posso talvez dificultar mais ainda, porque nem todas têm essa facilidade de perda de peso no pós-parto. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Se quiserem que eu falo sobre isso também, eu falo tranquilamente. Mas eu, por minha livre e espontânea vontade de vir aqui falar, eu não sei se eu vou estar ajudando alguém. Então, assim, todo relato, qualquer fala que eu traga, eu espero que eu possa estar ajudando alguém de alguma forma. Então, não sei se falar isso eu vou estar ajudando, mas se vocês quiserem, eu posso estar falando. Então, voltando ao assunto, eu retirei esses alimentos do meu pós-parto. E isso também, até meu 6º, 7 meses pós-parto ali, no meu bebê já, não havia sentido mais nenhum problema. Ingeria fruta, ingeria queijo, só que assim, queijo a gente tem a facilidade de ter os queijos zero lactose, e manteigas, tem manteiga zero lactose. O que a gente não tem de zero lactose, às vezes dificulta mais. Talvez não seja acessível para todo mundo, não sei, mas é mais fácil os derivados do leite. Referente à frutose, ela é muito complexa. Só quem tem intolerância vai saber o que eu tô falando. Porque não envolve só um açúcar, só uma fruta. Envolve uma série de alimentos. E aí vai depender muito do seu grau de intolerância. No meu pós-parto, eu achei que seria interessante, saudável, eu me alimentar de algumas frutas. Então, sim, eu ingeri algumas frutas. Banana, maçã. Eu não me recordo outras frutas. Eu vou até ver minhas anotações. Se eu fizer anotações, depois eu posso falar melhor especificadamente. Não tive nenhum problema. Também preciso deixar claro que eu já estava de uma dieta muito limpa, muito saudável alguns anos anteriores. Só na minha gestação que eu comi o que eu conseguia, o que de fato eu queria comer mesmo. E após esse período, após esse período de uns 6 meses pós-parto, eu comecei a voltar a sentir alguns incômodos de novo. E eu estava toda feliz, jurando que a intolerância à lactose e à frutose havia sido sumida da minha vida. Mas não. Elas voltaram. Vai eu novamente começar todo um processo de novo. De retirar alguns alimentos. De rever minha alimentação. Porque sim, estou tendo vários incômodos. Inchaço, distensão abdominal, dificuldade de digestão. Hoje meu filho está com 11 meses. E ainda o amamento
Então, eu não faço uma dieta, nunca fiz uma dieta altamente restrita depois que meu filho nasceu. Nunca fiz dieta, tá? Pra deixar claro. O que eu fiz foi escolher não comer algumas coisas. Mas que coisa? Nada que é frito. E outra coisa, não tomo leite. Ah, Tati, mas você come queijo? Como. Você toma iogurte? Não, gente, eu não tenho o hábito de tomar iogurte, tá? É uma coisa que eu não tenho hábito mesmo. Come fruta? Como. Quase que todos os dias. Mas depois que meu filho completou 6 meses e hoje ele está com 11 meses, voltei a ter esses sintomas. Tenho distensão abdominal, tenho cólica, tenho gases. Às vezes acontece ter diarreia. E sim, é muito incômodo. Eu vou voltar para minha alimentação sem as intolerâncias. Vou trazer aqui para vocês. Eu não sei se é legal, bacana, mencionar como que eu comecei a fazer minha dieta, retirando os alimentos da intolerância e reinserindo. E que alimentos que eu tirei completamente nunca mais eu consegui, porque isso é muito individual. E os alimentos que eu consegui reinserir de novo na minha dieta. E vou fazer esse processo novamente. Eu não, se vocês quiserem saber disso, deixa aí o comentário de vocês, que eu vou estar falando sobre isso. E qualquer outro assunto que vocês quiserem saber. Qualquer pergunta, curiosidade, dúvidas que às vezes eu não tenho esclarecido ou que não tenha ficado muito claro, pode perguntar sobre a minha alimentação. Eu não sei se é legal falar exatamente como eu deixo de comer para não influenciar ninguém. Mas eu posso trazer o meu relato. Como que eu comecei a tirar os alimentos, como que eu reinseri e aquilo que eu nunca mais consegui, aquilo que eu retirei. Porque assim, gente, mesmo durante a gestação, tem coisas que eu já havia retirado no passado, da minha alimentação, que eles nunca mais foram reinseridos. E assim, até se eu me alimentar fora de casa, que tiver esses alimentos, esses ingredientes, eu me sinto mal, tá? Mas se quiserem, eu faço esse relato para vocês. Eu espero ter ajudado alguém. Eu espero que às vezes tenha ajudado alguma mamãe, alguma grávida, alguma gestante. Se você também não é gestante, sinta-se acolhido. Eu tô aqui para ajudar e tirar dúvidas no que for possível. Um beijo.